É no ritmo cadenciado da bateria que as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus se preparam para dar um grande espetáculo no dia 18 de fevereiro lá no Sambódromo. Para que o coração da escola de samba pulse intensivamente para animar torcedores e brincantes, é indispensável medir, mapear e equilibrar os instrumentos musicais. Vem comigo do outro lado da tela para saber mais como funciona a cadência ritmizada da bateria Puro Sentimento da grande família. Vamos conversar com o mestre de bateria, Luciano Oliveira, que vai contar tudo pra gente dessa cadência que jamais a bateria pode perder na avenida para não atravessar, cair. Como é que funciona? O pessoal aí do podcast aí, é um prazer estar aqui, poder participar, poder falar um pouquinho da nossa bateria Puro Sentimento e poder falar um pouquinho como funciona. Eu não posso falar tudo, senão o segredinho sai e fica complicado. Esses segredos precisam ser revelados do outro lado da tela. Mas, Luciano, um pouco pra gente sobre a importância da afinação dos instrumentos musicais de uma bateria. Pois é, esse é um pouco do diferencial da bateria Puro Sentimento para as outras baterias de Manaus. Aqui em Manaus o pessoal meio que usa meio que uma afinação meio que quase que igual, né? Cada um tem a sua, mas é meio um pouco parecido. Aqui eu uso uma afinação um pouco diferente. Eu trabalho médio, grave e agudo nos meus 3 surdos, né? O meu surdo de primeira é um pouco mais grave, o surdo de segunda uma afinação média, um tom mais acima. Fábio, qual é a importância do surdo de segunda na composição da bateria? Olha, tem que ser uma marcação bem compactada, entendeu? Tanto com a primeira quanto com a segunda. A segunda chama e a primeira responde, entendeu? Se não for uma composição bem detalhada com a primeira e a segunda, não sai o toque perfeito. E o surdo de terceira é bem mais grave, que é o terceiro tom. Então fica tum, tum, tum. Então isso é uma diferença. As minhas caixas, eu uso ela um pouquinho mais apertada para poder sair o som, para ela ficar estalando um pouquinho mais. O tamborim, eu não gosto do tamborim muito frouxo. Eu deixo ele um pouco agudo, até porque você tem, dentro da tua bateria, você tem que ter o médio, o grave e o agudo, em todos os instrumentos. Não fica uma coisa só. O repique também é um repique que de levada tem uma afinação e os repiques de bossa tem outro. Então a gente trabalha bem essas afinações aí, para poder sobressair e ser um pouquinho diferente das outras. Sabe-se que a medição dos batimentos por minuto da bateria se faz essencial para que a cadência não caia ou atravesse na avenida. Como é que é feito a medição dos batimentos para manter o ritmo cadenciado? Era a tradição da bateria da grande família. Essa é uma bateria que vinha com andamento bem para frente, era 155, 156, muito acima mesmo, numa pegada muito forte. Eu detectei algumas coisas aqui e vi que nos tempos de hoje você não pode mais ir com esse ritmo, com essa cadência, entendeu? Muito acima, que você se complica um pouco na frente do jurado até para você buscar as notas. Eu costumo trabalhar o meu andamento para desfile, tanto para ensaio como para desfile. É 146, que é um andamento confortável, onde eu consigo sustentar o samba, segurar um andamento, que é o andamento que eu vou fazer na avenida, e consigo ter um ritmo consistente, e na hora das minhas bossas eu consigo apresentar minhas bossas para o jurado, para o público, e consigo voltar naquele meu andamento sem eu ter desencontro algum de peça, de naipe, e poder perder ponto. É onde as baterias perdem ponto, é nisso. Você vem num ritmo bom, e depois você entra para fazer a sua bossa, e quando você voltar, se voltar no ritmo acima, ou um surdo, ou uma caixa, qualquer instrumento bater fora e o jurado ouvir, ele vai descontar de você. Falando em bossa, existe uma linguagem de mestre para os ritmistas, porque eles precisam entender o que o mestre de bateria quer naquele momento da execução da bateria. Pois como não tem como eu e os meus 10 diretores sair falando o que vai acontecer, aqui nos ensaios a gente já sinaliza, cada bossa aqui tem um sinal, entendeu? A gente tem esse sinal aqui na grande família, a gente tem esse sinal aqui, e temos esse sinal aqui. Significa o quê?
cada sinal representa uma bossa numa determinada parte do samba. Então, quando a gente faz o sinal, os caras já sabem o que vai acontecer, qual tipo de bossa a gente vai utilizar naquele determinado momento do samba. Então, apito, muito apito, para chamar a atenção do ritmista, que ele só escuta o apito, não escuta a gente. E o sinal com as mãos para poder identificar o que a gente vai fazer naquele exato momento. Os termos técnicos também específicos na bateria, que também só os mestres de bateria, diretores e ritmistas entendem, como é o apagão, ou seja, o famoso paradão da bateria. Tem várias maneiras de você sinalizar o paradão. Tem esse daqui, tem esse daqui. Eu estou usando porque o meu não é um paradão muito grande, o meu é um paradão de 2 frases, depois eu já volto com o andamento em cima. O meu aqui, eu faço esse sinal aqui, que é o do tempo. É o tempinho, é o respiro. E é o tempinho do respiro para a bateria voltar na mesma cadência, é isso? A gente vai parar, vamos cantar as 2 frases e depois a gente já vai voltar toda a bateria, trazendo todo o andamento de novo de uma vez só. E aí que eu falo, não pode ter erro, todo mundo tem que vir, os 220 tem que vir todo igual, no mesmo tempo e no mesmo ritmo que a gente saiu. Aquele ritmo que a gente parou, fez o paradão, cantou as 2 frases. Quando voltar, tem que voltar no mesmo ritmo. Ao mapeamento da bateria. Como é feito um mapeamento, esse estudo aqui da Grande Família? À minha frente, a parte da frente minha, vem 14 cuícas, 24 chocalhos e 36 tamborim. Talvez eu ainda consiga trazer 8 agogôs ali ainda nessa parte mais leve da frente da bateria. Atrás, como eu tenho que falar, você tem que fazer uma formação onde a bateria fica toda equalizada, para não ficar um lado mais pesado do que o outro. E, por exemplo, você não pode pegar os caras que tocam, botar só de um lado e deixar o outro só aquele, porque geralmente no meio dessa quantidade toda, tem aqueles que sobressaem mais e que sobressaem menos. Então você tem que mesclar, você tem que dividir esse pessoal dentro da bateria todinha para a sua bateria ficar equalizada. Ela não ficar uma bateria pensa para um lado e correr o risco de atravessar. A cadência da bateria é uma junção a partir do samba de enredo, certo? E como é que funciona essa estrutura, tanto de bossa, de paradinha, junto com o enredo? A partir do momento que a escola escolheu o samba já é da escola, eu espero a ala musical pegar o samba, o diretor musical pegar o samba, corrigir todo ele. O samba está pronto, vem para minha mão. Aí eu entro naquela sala que você está vendo aqui na nossa frente aqui, entra eu e meus 10 diretores de bateria. Mas antes disso, eu já dei o samba para eles escutarem e falo, ó, vão bolando a ideia de vocês aí. E eu estou bolando. E as nossas bossas são criadas aqui dentro da nossa quadra. A gente não tenta não copiar nada. Eu não faço nada para mim, eu não faço nada para o meu ego, para minha vaidade. O que eu crio aqui, o que vocês vão ver no ensaio hoje aí, se você ficar e acompanhar, tudo feito pensando no desfile da minha escola. Eu não tenho só a minha bateria desfilando e a aula musical. Eu tenho uma escola inteira, 3.500 brincantes. Eu tenho uma comissão de frente lá na frente. Eu tenho um casal que eu tenho que sustentar esse ritmo para eles. Eu tenho que sustentar, manter o ritmo, o canto, a melodia todinha para eles. Eu tenho uma harmonia que canta. Eu tenho ala que vai cantar. Então eu não posso pensar só em mim e vir a avenida inteira fazendo um monte de bossa, um monte de gracinha. E aí? O restante da minha escola? Como é que o meu casal se apresenta na frente do jurado? Como é que a minha comissão de frente se apresenta? Né? Como é que a minha rainha dança? Como é que as outras aulas que vem cantando? Como é que brinca? O tempo todo a bateria parando, fazendo bossa. Eu acho que tem uns determinados tempos, cada um com o seu trabalho. Outra coisa, eu mexo com pessoas, com ser humano. Então são 220 seres humanos que eu mexo. Então tem sentimento, tem o cara hoje não está bem, a esposa brigou, não quer que o cara vai pensar e o cara vem. O cara no trabalho teve problema, alguma coisa, mas o cara está aqui. Então eu tenho que saber como é que eu vou falar com ele, como eu vou cobrar dele. Eu tenho costume de ser linha dura, que todo mundo fala, pô, negão é linha dura. Mas na hora certa, eu sei como eu falar, como eu vou cobrar. Eu não, jamais vou esculachar um ritmista meu. A gente briga, mas é aquele negócio de pai para filho, de filho para pai, depois tá todo mundo junto. A bateria da escola de samba, que é o coração, como vocês já sabem, não é composta somente de homens. Olha aqui que tem mulher também, principalmente na cuíca, na cadência, puro sentimento da Grande Família. Os ensaios são mais intensos da cuíca, porque é um bonde, a gente toca em todas as escolas.
Como assim? Explica pra gente esse bonde. Nós que tocamos na Cuíca somos pouco no Amazonas, então a gente toca em todas as escolas. Ah, então peraí, tu não é só exclusividade da Grande Família, né? Então você roda aí todas as escolas de samba, também do grupo especial? Grupo especial principalmente. Quais são as outras escolas? É Vitória Régia, Andança de Cigano, que é o Coração, Grande Família. Olha o povo do outro lado da tela, agora nós estamos com o segundo casal de mestre sala porta-bandeira, que vai falar um pouco pra gente sobre a sua preparação na cadência ritmizada da bateria Puro Sentimento da Grande Família. E eu quero saber como é que está sendo a preparação do casal para ter aquela sintonia junto com a bateria durante o desfile. A bateria é quem dita o ritmo para a escola, né? Esse ano, por exemplo, a nossa bateria traz toques mais nordestinos, então nós acabamos atribuindo isso às nossas coreografias, graças ao que ela toca, ao que ela diz. Eu vou começar agora com a Leandra Coelho, que é a musa da bateria da Puro Sentimento da Grande Família. Como é que é a tua preparação para ficar afinada junto com a bateria na ritmização, para que o samba não fuja do que o esperado? A preparação da musa não é somente chegar e dançar na frente da bateria. A gente faz todo um ensaio no decorrer da semana, junto com a bateria, justamente para pegar as paradinhas da bateria, para poder ele saber fazer todos os passos no dia da avenida. E eu, que não sou boba nem nada, eu vou aprender a dançar com a musa de bateria.